O seu casamento está doente? Será que seu casamento já morreu? Como está o seu casamento? João, no capítulo 11, fala sobre a morte de Lázaro. Eu quero fazer uma analogia sobre o seu casamento. Olha como funciona. Lázaro estava doente. Em João 11, no versículo 3, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. O que é um casamento doente? Primeiro, um casamento doente ele tem febre alta. Ou seja, a temperatura entre o casal ela aquece. Toda hora que se encontra, tá brigando. Um casamento doente, sempre os dois estão discutindo por qualquer coisa. Segundo, uma perda de apetite. Todo mundo que está doente não quer comer. Um casamento doente, um não tem mais desejo pelo outro. Perceba, um casamento doente, ninguém quer mais estar perto um do outro. Eu lembro que quando eu estava com Covid, eu olhava para a comida e me dava enjoo. Eu não queria saber de comida, até porque eu tinha perdido a sensibilidade no olfato, no paladar, e eu não queria saber de comida. E é normal, quando estamos doentes, a gente não quer comer. Um casamento doente, um não quer nutrir o amor e o afeto um pelo outro. Terceiro, indisposição. Todo mundo doente fica indisposto. Vamos sair? Não quero, estou indisposto. Vamos para tal lugar? Não quero, estou indisposto. Por quê? Porque um casamento doente nada mais faz sentido. Um não quer mais pagar um preço um pelo outro porque não faz mais sentido. Por que eu vou fazer? Por que eu vou tratar ela assim? Por que eu vou tratar ele assim? Ou seja, a indisposição começa a fazer parte do casamento. E quarto, uma pessoa doente e um casamento doente tem muitas dores. Quando nós estamos doentes, o corpo fica todo dolorido, a gente se sente desconfortável, a gente só quer ficar na cama. Um casamento doente, o desconforto faz parte do casamento. Um não consegue mais olhar nos olhos do outro. Um não fica mais à vontade na presença do outro. Qualquer coisa se torna desconfortável. Então, eles acabam se isolando, assim como nós. Quando estamos doentes, queremos ficar somente isolado na cama. Um casamento doente, cada um se isola para um lado. Presta atenção. Um casamento doente, eu vou recapitular. Existem muitas discussões, é a febre alta. 2, não há mais desejo um pelo outro, enfraquece o desejo, é a perda do apetite. Terceiro, uma indisposição, um não quer mais fazer nada com o outro porque nada mais faz sentido. Quarto, muito desconforto. Um não gosta mais de falar nada um para o outro, nem de estar na presença um do outro, quer ficar isolado. Isso é um casamento doente. Agora, e um casamento morto? Lázaro estava doente. Mas no versículo 14 de João 11 diz: então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro está morto. Será que o casamento já está morto? O que é um casamento morto? Primeiro, existe perda total da sensibilidade. Um não se importa mais com o outro. Pode sofrer um acidente, pode acontecer qualquer problema, o outro não se importa mais. Se tornou insensível um com o outro. Não quer mais saber do que o outro passa. Se tornou insensível. Segundo, o fim da comunicação. Eles não se falam mais. Já não fala, não ouve, não responde, não há mais comunicação entre eles. Eu lembro de um caso, o meu pastor, José Gonçalves, ele foi ministrar numa igreja, e um casal de pastores já velhinhos, já mais idosos, se eu não me engano, tinha por volta de 70 anos de idade. Quando o pastor José esteve lá, a esposa chamou a minha pastora Rose e disse que havia uns 20 anos que eles não se falavam. Você sabe o que é passar uns 20 anos sem se falar, morando na mesma casa? Isso é um casamento que já morreu. O fim da comunicação. Terceiro, a perda total da mobilidade. Um morto, ele não consegue se mover. Um casamento morto, ele não se move. Não vai para nenhum lugar, nem juntos, nem separados. Eles não se movem, porque estão mortos. Existe a perda da mobilidade. Sabe, é quando um fala, vamos tentar tal coisa, ele, não vou. Vamos para a igreja? Não vou. Vamos para um retiro de casal? Não vou. Vamos para SOS casamento? Não vou. Por quê? Porque morto não se mexe.
Morto não se mexe. Quarto, existe mau cheiro. Presta atenção no versículo 39 de João 11. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do falecido de Lázaro, disse a Jesus: Senhor, ele já cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Já cheira mal. Percebe? Porque um defunto, um cadáver, depois de um tempo, cheira mal. O mau cheiro no casamento é quando não há o bom perfume. O que é o bom perfume? O bom perfume é quando existe alegria. O bom perfume é quando existe harmonia. O bom perfume, ele é quando os dois estão em sintonia. Agora tudo cheira mal. Nada mais tem sabor nem olfato, porque está morto. Um casamento morto, a pessoa pode tentar o que for, só existe um mau cheiro. E é interessante que, literalmente, alguns casais, eles sentem aversão, literalmente, ao cheiro um do outro. Eles têm aversão ao sentir o cheiro do perfume e dizem: não aguento sentir esse cheiro. Por quê? Porque está morto. Um casamento morto, ele cheira mal. Um casamento morto, ele perde a sensibilidade, ele não tem mais comunicação, não se move mais. Perdeu a mobilidade e ele cheira mal, porque está morto. Agora, por que Deus permite que alguns casamentos morram? Perceba que quando avisaram Jesus que Lázaro tinha morrido, Jesus não saiu imediatamente. Jesus ainda ficou onde estava e somente depois que ele foi. Jesus permitiu que Lázaro morresse. Por que ele permite, em alguns casos, que os casamentos morram? O que se deve fazer quando um casamento morre? Perceba que no versículo 3, as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Gente, a primeira coisa que você deve entender, um casamento morto ou um casamento doente, tem que buscar aquele que somente ele pode repreender a morte. Somente Jesus pode repreender a morte, porque ele venceu a morte. Somente Jesus pode ressuscitar a tua vida e o teu casamento. Segundo, Jesus ele permite, mas ele chora. O versículo 35 diz que Jesus chorou. Jesus chorou e ele chora quando um casamento acaba. O coração do nosso Pai chora quando um casamento morre. Assim como Jesus chorou quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Jesus não fica feliz com a morte de um casamento. Em Malaquias fala que ele foi testemunha entre o seu casamento e a mulher da tua mocidade. Ele estava lá no teu casamento. Ele chora quando existe a morte, o fim do casamento. E terceiro, o que fazer quando um casamento morre? Além de chamar Jesus, além de chorar pelo casamento, nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Perceba que Jesus, quando ressuscita Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, diz: Lázaro, vem para fora. Mas ele diz assim no versículo 39, então Jesus ordenou: tirem a pedra. Por quê? Porque a nossa parte tem que ser feita. Jesus ele ressuscita, mas quem tira a pedra somos nós. É você que tem que tirar a pedra do seu casamento. É você, com a ajuda dos pastores, presta atenção, a sua parte é tirar a pedra. Só que nós devemos ter uma rede de apoio, que em seguida ele diz para tirar as faixas de Lázaro. E quem vai fazer isso? A rede de apoio. Familiares, pastores, amigos de Deus. Eles vão ajudar a desenfaixar Lázaro. Queridos, Jesus ele continua ressuscitando casamentos. Ele continua curando casamentos doentes. Mas nós precisamos correr somente para ele, que pode ressuscitar. Nós devemos prantear. Nós devemos lamentar, chorar por um casamento morto. Nos quebrantar, porque a palavra do Senhor diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. E terceiro, nós precisamos fazer a nossa parte, retirar a pedra. Precisamos fazer a nossa parte, retirar a pedra, muitas vezes ter que se mover e fazer um sacrifício. Quando eu aconselho casais, sempre eu digo para eles que você precisa ir para o SOS Casamento. Você precisa fazer algo pelo seu casamento. Você precisa, isso é remover a pedra.
Isso é se sacrificar. E quarto, você precisa ter essa rede de apoio. Estou recapitulando para você. Uma rede de apoio é que vai te ajudar a desenfaixar, a tirar as ataduras desse casamento morto. São aqueles que vão te aconselhar, que vão te amar e que vão te abraçar quando já tiver ressuscitado o teu casamento. Mas ainda precisa desenfaixar, ainda precisa tratar, ainda precisa cuidar para que Lázaro volte a ter vida em plenitude, para que teu casamento tenha vida plena. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Eu não sei como está seu casamento, eu não sei como está o seu cônjuge, mas creia que Jesus continua ressuscitando mortos. Se você gostou dessa palavra, se você entendeu, curta esse vídeo, compartilhe essa palavra com seus amigos. Talvez exista um casal hoje que está precisando ouvir essa palavra. Envia para ele essa palavra e continua curtindo e compartilhando isso, que o YouTube entende que esse conteúdo relevante, continua enviando para muitas pessoas. E assim a gente continua tentando fazer um conteúdo relevante para você, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, seu dia, sua família e seu casamento.